Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje dia 30 de novembro de 2023, quinta-feira. E o Super El Niño vai abalar nosso clima até meados do ano que vem. E empresas gigantes como Heineken e 3M do Brasil avançam no sistema híbrido de trabalho. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, vamos às demais manchetes desta quinta-feira. Estados Unidos querem reduzir a espera por visto no Brasil para menos de 100 dias. Imprensa pode ser punida por fala de entrevistado, afirma o Supremo Tribunal Federal. Senado aprova taxação de fundos para super ricos. Ex-assessores acusam Janones de pedir até 60% do salário em rachadinha. Ministério Público do Tribunal de Contas da União pede a suspensão de benefícios a juízes. E é interessante, então, vamos na primeira manchete. Os Estados Unidos querem reduzir a espera por visto no Brasil para menos de 100 dias. O tempo de espera para obter o visto de turismo ou negócios para os Estados Unidos no Brasil superou a 600 dias, quase 2 anos em junho, mas vem caindo desde então. Está em 141 dias no Consulado de São Paulo. Apesar da melhora, o tempo é considerado longo pelo governo americano, que prevê acelerar o processo em 2024. Então, a expectativa e o objetivo da secretária assistente do setor de vistos do Departamento do Estado americano, Julie Stuff, é justamente reduzir para 100 dias. É uma boa notícia aí, porque você tem que fazer uma previsão, você tem que ter a passagem, Ricardo? Tem que fazer a previsão 2 anos antes. Tu não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a 2 anos. 100 dias, o ideal seria um prazo de 60 dias no máximo, Mas 100 dias já é um bom prazo, Ricardo. Vamos ver se o consulado e a embaixada aqui dos Estados Unidos, aqui em Brasília, consiga a redução. Já está em 141 dias, reduzir para 100 dias acho que vai ser uma barbada, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, nessa questão do STF, que aparentemente tenta cercear o trabalho da imprensa. Por outro lado, Fábio Marçal, enquanto aqui no Brasil vão cerceando o trabalho, limitando, criando amarras para a imprensa, um alento vem do Canadá. Olha só, onde o Google será obrigado a botar uma grana por notícias produzidas por veículos de comunicação. O Google, da empresa Alphabet, fechou um acordo aí com o governo lá do Canadá, e que criaram lá uma lei que exige que as plataformas digitais paguem por notícias produzidas por empresas de comunicação. E o Google, chamado aí Alphabet, concordou em contribuir anualmente com 100 milhões de dólares canadenses, equivalente aí a 74 milhões de dólares americanos. É um apoio, então, indexado com a inflação, inclusive, para várias empresas de notícias do Canadá. Então, nem tudo está perdido, meu querido Fábio Marçal. E mais essa, o Ricardo? A imprensa pode ser punida por fala de entrevistado, diz o Supremo Tribunal Federal, que aprovou nesta quarta-feira uma tese prevendo a possibilidade de responsabilização civil de empresas jornalísticas que publicarem entrevistas que imputem de forma falsa crimes a terceiros, quando há indícios concretos de que as declarações são mentirosas. A tese foi elaborada por Moraes, com mudanças propostas por Barroso, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.
O texto afirma que a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade, com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização. Então, vamos ver aí, né, como vão ficar os veículos de comunicação. E colocando mais uma notinha aqui, o Senado aprova a taxação de fundos para super ricos. Eu fico impressionado porque que isso nunca aconteceu, né? Não acontecia, só o pobre pagando, né? Então o Senado aprovou uma das principais medidas do ministro Fernando Haddad para aumentar a arrecadação em 2024 e atingir a meta de zerar o rombo das contas públicas no ano que vem. Os senadores deram o aval à proposta que muda a cobrança do imposto sobre os chamados fundos exclusivos e offshore. O relator, Alessandro Vieira, não realizou modificações substanciais no texto que veio da Câmara dos Deputados. Com isso, o projeto chega e segue diretamente para a sanção do presidente Lula, que tem 15 dias, né, para sancionar o projeto. O governo espera arrecadar 20 bilhões de reais com a medida no ano que vem. Apesar desse avanço, a agenda de Haddad para zerar o déficit ainda tem projetos pendentes no Congresso que somam pelo menos 47 bilhões de receita prevista para 2024. E no próximo bloco vamos falar de rachadinhas. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Pois então, Fábio Marçal, fica nossos parabéns, né, para as embaixadas dos Estados Unidos aí pelo mundo que prometem agilizar a emissão de vistos. De falar, querido, que na minha opinião o planeta é um só. E na verdade acho ridículo termos que pedir visto para entrar onde quer que seja. O planeta é nosso, né? Quem criou as fronteiras e, consequentemente, os vistos, não consegue olhar que todos somos, né, seres humanos livres. Né? Mas veja só, Fábio Marçal, isso acontece até nos bairros. Acredite, tem um bairro aqui em Florianópolis, de onde estou falando nesse momento, chamado Daniela, em que um grupo de WhatsApp voltado para prestadores de serviços, só aceita moradores do bairro. Então, se você morar no bairro vizinho, né, em Canasvieiras, por exemplo, e for jardineiro, né, por exemplo, e quiser lá cortar grama, trabalhar, né, na Praia da Daniela. Vou falar nisso, a Praia da Daniela é uma praia linda, muito gostosa. Então, se você for jardineiro e quiser trabalhar lá na Daniela, você não será aceito no grupo de WhatsApp chamado Prestadores de Serviços, algo assim, porque você é vizinho, né? O vizinho não pode. Ou seja, um preconceito ridículo, né, contra vizinhos de bairro. Infelizmente, logo quem sabe exigem visto para que os vizinhos possam visitar a Praia da Daniela, porque trabalhar não pode participar. Sei que para o grupo de prestadores de serviço, quem não morar na Praia da Daniela não entra no grupo. E assim vai. Ser administrador de grupo de WhatsApp virou o símbolo de poder, né? Poder. Bom, e assim se formam as panelas. Mas isso tem nome, né? Isso, no meu ponto de vista, chama-se segregação. Segregação. Bom, enquanto na Praia da Daniela, em Florianópolis, uma pequena panela nega vistos para trabalhadores vizinhos, digamos assim, né? Ao menos exemplos como dos Estados Unidos podem servir de alento com essa promessa de agilizar os vistos para turistas. Quem sabe um dia a humanidade evolui para não precisarmos de vistos e a circulação pelo planeta seja livre. E quem quiser cortar grama na Praia da Daniela possa participar do grupo de prestadores de serviços. E quem quiser ir visitar os Estados Unidos também possa ir.
E assim caminha a humanidade. Vamos evoluindo, lentamente. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, quando você pergunta o que eu acho do trabalho remoto, eu te digo, em determinadas funções até você consegue uma produção muito maior fazendo o trabalho remoto. Mas uma grande parte não existe a possibilidade do trabalho remoto. Está uma grande revolução aqui que o Gonê, que está indo para a Procuradoria-Geral da República, ele defende o fim do trabalho remoto. E lá na Procuradoria-Geral da República, a grande maioria está em trabalho remoto. Então é uma discussão aí que ocorre, né? Que claro que indiscutivelmente que tem pessoas que acabam se escondendo ali, né, o Ricardo? Ou seja, não trabalham, mas você tem que ter tarefas e cobranças. Se você tiver tarefas e cobranças, eu não vejo problema. Mas se você quiser acobertar aquele cara que nunca fez nada, você acoberta. Isso é indiscutível, não é? No setor público. Tem que ver essa discussão no setor público e privado, né? Que existe algumas vantagens, né? De você não gastar em vamos dizer, essas telemarketing, já está tudo em casa, elas estão em casa e para a empresa é melhor, não é que ela vai ter que alugar uma sala, ela não precisa alugar a sala. Então determinados setores podem e determinados setores eu acredito que é ruim. Colocando aqui o que nós tínhamos chamado as famosas rachadinhas, ex-assessores do deputado federal Janones acusaram ele de ficar com 60% dos salários de funcionários de seu gabinete, em prática conhecida como rachadinha, né? Tem um monte de outros deputados que fazem isso, só que é difícil de comprovar, a não ser que ocorram essas gravações, né, que foram divulgadas na segunda-feira pelo Metrópolis aqui de Brasília. O parlamentar disse que os servidores deveriam contribuir com parte dos vencimentos, inclusive o 13º, para ajudá-lo a quitar dívidas contraídas durante a campanha eleitoral. Então os ex-assessores resolveram abrir o bico. E a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou então um convite a esses dois assessores para prestarem esclarecimentos sobre a suposta prática de rachadinha no gabinete do parlamentar. Os ex-funcionários Cefaz, Luiz Paulino, que um nomezinho, hein? Cefaz, e Leandra Guedes, atual prefeita de Ituiutaba, Minas Gerais, podem recusar o convite. O PL protocolou o pedido de cassação do mandato do deputado. Interessante que o Jair Bolsonaro responde um processo aqui em Brasília de rachadinhas, né? Então é um processo que está andando aqui na capital federal. E o PL contra as rachadinhas. Quem te viu, quem te vê. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, e o caso então do trabalho remoto, né? Trabalhar em casa, muitas funções permitem isso, né? Vejam só, vou contar um caso aqui particular. Eu pedi demissão da Univale, eu trabalhava na universidade aqui do Vale do Itajaí, no projeto da Petrobras, né, de resgate de animais marinhos. Fui lá e pedi demissão, porque tinha um diretor lá que ele exigia que eu ficasse das 8 da manhã às 17 horas, tudo bem. Né? Quase todo mundo faz isso, mas a minha função não condizia com essa realidade que eu me revoltei e pedi demissão. Achei isso sem cabimento, porque é o seguinte, eu fazia edição de vídeos, né? Fazia cards para redes sociais, Instagram, enfim, editava fotos, fazia textos, etc e tal. O que acontecia? A empresa não oferecia um computador
com condições para eu editar vídeos, né? No computador lá, não, ficava aquela bolinha ali circulando, né, girando, e não tinha internet de qualidade para fazer o upload. Demorava assim 4 horas para fazer o upload, sendo que no meu trabalho, quando eu fazia isso em casa, eu produzia muito mais. Eu tinha internet na ocasião de fibra ótica, né? Nossa, os vídeos subiam rapidamente, assim, já estavam publicados e era um sucesso. Inclusive enviava para as emissoras de televisão, e todos os resgates de animais marinhos tinham uma repercussão gigante, né? Gigante, porque era tudo muito rápido, eu conseguia fazer rápido. Mas aí um diretor lá na Univale falou: não, você tem que ficar na empresa sentado. E nossa, eu achei aquilo ridículo de tal forma. Aí pedi demissão, né? Sou um grande admirador ali do trabalho da Petrobras e enfim, do resgate de animais marinhos, mas tem gente que não consegue, né? Quer ficar olhando para você, eu sei lá o que se passa, né? É o poder. Mas enfim, muitas empresas estão já se abrindo para isso. Vejam só que interessante essa situação. O caso da Heineken, né? A empresa lá de cerveja, ela adotou um modelo chamado teletrabalho, onde 1.300 funcionários administrativos da empresa no Brasil podem ir até 2 vezes por semana ao escritório, na companhia em São Paulo e também em Itu. Quer dizer, na capital e no interior, né? Então vejam só que interessante. A Andrea Bianchi, lá, que é diretora de pessoas da companhia, disse o seguinte: isso significa que pode ter semanas em que o profissional não vai para o escritório em nenhum dia, e outras em que ele vai 1 ou 2 vezes, né? Disse aí a Andrea Bianchi. Interessante também que a 3M do Brasil, outra gigante, desde maio desse ano, também lá 1.100 funcionários administrativos contam com um modelo de jornada que ganhou o nome de Workway, ou em uma tradução livre aí usada por eles, trabalhe do seu jeito. Quer dizer, eu sou uma prova que a produção do trabalho remoto é muito maior do que você ficar preso num trabalho ali, na escrivaninha ali preso, tal, de uniforme e tal. Tem coisas que precisamos evoluir, né? E o trabalho remoto é um desses casos. Ricardo, deixei para o último bloco essa chamada até para ti da fala da juíza Kismara Brustolin aí da tua região de Santa Catarina. Mas olha só, primeiro a gente vai dar a notícia da nossa manchete. O subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o TCU apure ilegalidades e suspenda o pagamento de benefícios concedidos recentemente a juízes federais e do trabalho. A representação assinada nesta quarta contesta resoluções aprovadas pelo Conselho da Justiça Federal e, pelo que na prática aumenta a renda dos magistrados. Como mostrou uma reportagem da Folha de São Paulo, a Justiça do Trabalho baixou a régua dos critérios para o pagamento de benefício por excesso de serviço. Com a medida, o juiz que recebe menos processo também vai ganhar a remuneração maior no final do mês. Na prática, é aumento de salário. O que para o nosso ouvinte entender, a cada 3 dias trabalhados pelos nossos queridos e amáveis juízes, por excesso de trabalho, eles vão ganhar um dia de folga, ou esse dia de folga pode ser vendido. Se ele for vendido a cada 3 dias, um dia de folga, ele vai ter um aumento de 20%. Então é um aumento mascarado. Então a gente não aguenta mais, auxílio livros, auxílio paletó, auxílio quinquênios. É muita coisa que eles recebem, que o judiciário recebe, que nenhum cidadão brasileiro recebe. Né? E é interessante que daí o Ministério Público, a Defensoria tem um efeito cascata. Todo o Brasil vai querer as mesmas mordomias, sim, desses juízes.
E você vai falar dessa juíza Kismara Brustolin, do Tribunal Regional do Trabalho, que exigiu a gritos a chamada de excelência em audiência. E eu vou te dar um exemplo que ocorreu comigo aqui. Eu fui testemunha na Justiça do Trabalho. E eu estava falando, né? Eu falava assim, a senhora juíza, né? Eu falava senhora juíza, né? Juíza, a senhora. E daí ela falou, é a última vez que tu falas isso que eu vou te mandar prender. E eu falei, meu Deus, o que eu tô falando que ela vai me prender? E daí eu falei, não entendi, juíza. Você falou pela última vez isso, vou mandar prender. E daí chama o guarda, né, do tribunal. E eu falei, por quê, né? Pelo menos ela estava mais calma que essa Kismara, mas não estava tão mais calma. Ela falou, o senhor só se dirige a mim me chamando de excelência ou doutora juíza. O senhor está ofendendo a corte. E eu falei, bom, não era a minha intenção, excelência. E daí continuei excelência. E uma coisa engraçada, Ricardo, até hoje, se você encontrar todos os meus amigos e o próprio Ricardo, eu chamo de excelência. Então eu coloquei no meu vocabulário, em função desse ocorrido, que eu não tinha a mínima ideia, porque eu estava... ia ser preso sem saber por que eu ia ser preso. E daí, agora, todos os meus amigos, e eu sempre chamo excelência, para não ter problema, e virou um fato aqui folclórico do Fábio Marçal, é chamar todo mundo de excelência. E na dúvida, eu chamo, para não ser preso. É o fim da picada, mas estou doido para ouvir aí os berros, da nossa juíza aí de Santa Catarina. Fábio Marçal, Vossa Excelência Fábio Marçal. De fato, Fábio Marçal chama os amigos aí informalmente, né? Quando a gente se encontra nos corredores ou onde quer que seja. Vossa Excelência, como está? Fábio Marçal já vem falando alto com aquele jeito simpático de sempre. É o folclore do Fábio Marçal que chama, né, os amigos de Vossa Excelência. Mas que horror, né, que foi esse caso da juíza do trabalho, que perdeu totalmente a compostura. Graças à internet, o caso veio à tona. O caso da juíza que gritava, esbravejava e tirou da audiência um cidadão humilde lá que não sabia nem o que estava entendendo, né, nem o que estava acontecendo, né, não estava entendendo nada. E a juíza queria ser chamada de Vossa Excelência. Olha, Vossa Excelência. Fábio Marçal, me diga, você já acompanhou ou teve algum problema semelhante em Brasília, ou mesmo em tribunais com autoritarismo, né? Porque aí tem muitas autoridades, né? Em Brasília, muita gente pode, né, se achar, né, superior porque está em determinado cargo, né? Em Brasília tem muitas autoridades de fato. A gente tem que respeitar as hierarquias, né? Mas respeito é uma coisa e você também exigir, né, que te chamem de Vossa Magnificência, Excelência, bababá, sei lá, tem coisas que beiram o ridículo. Me conte, Fábio, já aconteceu isso com você alguma vez? E antes disso, vamos ouvir o que disse a juíza Kismara em audiência em Santa Catarina. Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, Excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, Excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu
eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jorge no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratada para isso. Adriano. Opa, doutora. Deleta! Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Tá? Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira. Não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quiser. Sim, excelência, por gentileza. Certo. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o Super El Niño, que está em curso no planeta, em especial aqui no nosso continente, tende a continuar nos apavorando. E com isso o gigante iceberg, né, o A23A, como já dissemos, o maior do mundo, que se desprendeu da calota polar, pode ganhar novos capítulos, provavelmente mais velocidade nos oceanos. O iceberg está sem rumo nos oceanos. E as mudanças climáticas causadas pela poluição e mesmo por fenômenos naturais tendem a sacudir nosso planeta por mais alguns meses. Temos sentido isso com chuvas nunca antes verificadas, né, por essa quantidade e frequência. Enfim, tudo pode acontecer mais intensamente no clima do planeta. E com exclusividade, o cientista Rodrigo Sato, hidrogeólogo, mestre pela Universidade de São Paulo, né, a respeitadíssima USP, fala aqui para o podcast Bichos Tagarelas a esse respeito. Vamos ouvir então o hidrogeólogo Rodrigo Sato. E até onde vai durar esse fenômeno desse El Niño? Tá? As previsões dizem que ele deve durar pelo menos até abril de 2024. Então nós ainda teremos um final de ano bastante conturbado climaticamente, né? Com provavelmente muita chuva, e todo o começo do ano que vem ele provavelmente vai ser de muita chuva, tá? E aí, obviamente que essas mudanças no clima ali do Pacífico vão alterar, vão ter algum impacto nas calotas de gelos polares, que é o caso ali do A23. Pois então, querido Fábio Marçal, nosso jornalista direto de Brasília, nossos ouvintes espalhados em todo o planeta, teremos muitas chuvas, assim como alterações bruscas em todas as regiões do nosso continente especialmente. Podemos preparar guarda-chuva, galochas e também protetores solares com fatores 40, 50, 60. Bom, como dizemos aqui no Bichos Tagarelas, vamos nos preparar porque o bicho vai pegar.
E amanhã teremos aqui no Bichos Tagarelas uma novidade, né? O quadro com a nossa advogada. Nós temos uma advogada aí na equipe que vai então falar sobre os direitos, os mais diversos direitos dos cidadãos brasileiros. Então vai ser muito bacana a partir de amanhã, nossa advogada, vamos revelar o nome amanhã com toda certeza na estreia. E é claro, amanhã também dicas de cinema, né? Amanhã sexta-feira é o dia do nosso cineasta Maurício Viana falar aí sobre as dicas de cinema. Então tá bom, dia 30 de novembro hoje, quinta-feira, Bichos Tagarelas fica por aqui. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.